da Silva, tenho 47 anos, faço licenciatura em Pedagogia. Vamos fazer um trabalho comigo de multiculturalismo na educação infantil? Então, em nossa introdução, o Brasil é um país rico em diversidade cultural. Abriga uma vasta gama de etnias, costumes e identidades. Em nossas escolas e comunidades encontramos um mosaico de rostos, núcleos, origens e que demonstra a miscigenação presente em nossa história. Essa riqueza, porém, convive com a triste realidade da desigualdade, do preconceito e se manifesta de diversas formas em nosso dia a dia. Em pleno século XXI, a persistência de preconceitos e de respeito à diversidade cultural exige ações que possibilitem a socialização do educar com as diferenças presentes em nosso cotidiano. Nesse cenário, a Base Nacional Curricular Comum do BNCC trata do tema da diversidade cultural e se manifesta em um papel na escola como mediadora para o seu ensino. Em sua terceira competência geral, a BNCC estabelece a importância de exercitar a valorização, a fruição da diversidade, manifestações artísticas e culturais existentes. Por tanta relevância do multiculturalismo e a sua importância na educação infantil, buscando trazer para as crianças as descobertas, o conhecimento de uma nova cultura, procurando também instigar nos mesmos a valorização e o de respeito para com o outro. Iniciar esse conhecimento na infância traz o sujeito a oportunidade de compreender o mundo e da sua própria realidade, de conhecer a si mesmo. Na sua identidade, a sua maneira como ele deve agir diante das diversidades apresentadas e da importância de interagir com os diferentes e se relacionar com as outras pessoas, pois o mesmo precisa estar pronto no que diz respeito à questão social, pessoal, interpessoal, para assim ser um cidadão de opiniões formadas. E aqui neste vídeo, eu venho aqui apresentar para vocês uma fralda indígena. Temos aqui uma Bíblia evangélica. Temos aqui um copinho de pinga do Ceará. Temos aqui também, para representar a Igreja Católica, um terço da Igreja Católica, da Nossa Senhora. E temos também aqui comigo uma guia da Umbanda, dos afrodescendentes. E o nosso objetivo é promover um ambiente escolar de práticas pedagógicas que levem os estudantes a terem contato com os diferentes costumes, tradições, crenças, vocabulários, alimentos, a fim de ampliar o repertório de relações de cultura afro-brasileira. E vamos apresentar às crianças a história, a cultura afrodescendente, explorando aspectos como música, dança, culinária, literatura, folclore, artes visuais, figuras importantes nessa história. Desenvolver um respeito à tolerância, à empatia pelas diferenças, combatendo o preconceito, a discriminação, a valorização, a ancestralidade afro-brasileira, estimulando a curiosidade e a busca por informações sobre a cultura afrodescendente, ampliando o repertório cultural das crianças, desenvolver uma habilidade de comunicação, interação social e trabalho em equipe, promover inclusão e respeito mútuo, fortalecer a autonomia, a criatividade e a expressão individual das crianças e garantir a riqueza da diversidade cultural. Josefa, faço licenciatura em Pedagogia pela Univesp, do Polo de São Pedro do Turvo. A justificativa e a delimitação do problema. Vivemos em uma sociedade multicultural que a cada dia presenciamos a intolerância prevalecer. Refletimos a importância de contemplar um ambiente educativo que fomente a inclusão, o respeito e a valorização da diversidade cultural, preparando as crianças para viver em um mundo cada vez mais plural e interligado. Embasado por essa perspectiva, é fundamental que desde a pré-escola seja abordado o tema o multiculturalismo no ambiente escolar e que esse seja incluído no currículo escolar, adaptado para contemplar a diversidade cultural que nossa sociedade é formada. Portanto, como professor, pode abordar esse tema de uma forma lúdica, contribuindo para a formação dos alunos
tornando mais tolerantes e capazes de viver em harmonia num mundo cada vez mais multicultural. A fundamentação teórica, multiculturalismo, algumas definições e um olhar para a legislação. Segundo Hall, a multiculturalidade é um termo utilizado para descrever a existência de variadas culturas numa certa cidade, região ou até mesmo num país, sem que nenhuma dessas culturas predomine sobre as outras. Para Silva, entende-se que o multiculturalismo se refere aos estudos voltados para as diferentes culturas que estão espalhadas nas 5 regiões do Brasil, cada uma com suas particularidades. O referido autor ainda traz a relevância da construção de uma aprendizagem que seja multiculturalista, com o intuito de amenizar os conflitos sociais, principalmente com determinados grupos, tais como os negros, os índios, mulheres, entre outros. Algo que ainda é comum e ao mesmo tempo conflitante. Segundo Silva e Blend, os precursores do multiculturalismo foram os professores, os doutores afro-americanos, docentes que estavam insatisfeitos e revoltados com os níveis de preconceito e de exclusão que vinha há anos sendo cometidos contra os negros, o que infelizmente até os dias atuais ainda acontece de forma mascarada e escancarada. De acordo com os referidos autores, era priorizada também as questões sociais, políticas e culturais de interesse do homem negro. E essa luta trouxe de nobre a valorização do homem negro, frente a uma sociedade discriminatória e exclusivista. Mas, como se tem visto até os dias atuais, só que hoje de forma camuflada, ou seja, disfarçada. Oi pessoal, meu nome é Caliane e hoje eu vou estar falando sobre a multiculturalidade na educação pré-escolar. Segundo o autor Moreira Candal, o multiculturalismo não pode ser mais ignorado ou relegado às atividades extras ou datas comemorativas. É preciso que ele seja integrado à série curricular como uma disciplina obrigatória, com o objetivo de promover e celebrar a riqueza de cada cultura e suas particularidades. O Brasil, com sua história de miscigenação, oferece um terreno fértil para a construção de uma educação multicultural, que reconheça e valorize uma diversidade que o caracteriza. Então, nesse sentido, o autor Ferreira Mendes relata que a educação infantil oportuniza a possibilidade de trabalhar de maneira efetiva através do lúdico as questões que envolvem a diversidade, promovendo ações de tolerância, de harmonia e compreensão. Se as diversidades de hábitos, pensamentos e ações proporcionam possibilidades de aprendizagens que podem resultar em transformações sociais ou obstáculos no convívio em sociedade, desde os momentos iniciais deste convívio. Os autores relatam ainda que o multiculturalismo precisa ser explorado na educação por ter muita relevância social, tendo grande importância para professores, pedagogos, estudantes de pedagogia e instituições educacionais. Importância de compreensão à percepção das crianças da educação infantil e como lidam com as diferenças e verificar a influência exercida sobre o desenvolvimento afetivo e social, buscando fazer com que essas crianças respeitem, compreendam e convivam com todas as diferenças, Tendo em vista que o objetivo primordial do ambiente escolar é formar cidadãos solidários e aptos ao exercício pleno de seus direitos e deveres perante uma sociedade democrática. Pessoal, então, esse estudo, o trabalho desenvolvido apresenta ideias sobre práticas pedagógicas, metodologias e estratégias de ensino
que evidenciam a importância de um trabalho sério e consistente para a obtenção de um ensino de qualidade, tendo como parâmetro as disciplinas cursadas, A cultura africana, com sua rica história e tradição oral, oferece uma perspectiva crítica para a análise das disciplinas da teoria do currículo, história da educação, sociologia da educação e filosofia da educação, desafiando os paradigmas eurocêntricos e iluminando as interconexões entre conhecimento, poder e identidade. Meu nome é Maiara e eu vou falar sobre a metodologia do nosso projeto. O nosso projeto ele foi aplicado na pré-escola Antônio Costa e Silva. É uma escola em período integral aqui na cidade de São Pedro do Turvo, que atende 92 crianças, sendo 5 turmas, 3 turmas com idade de 5 anos e 2 turmas com idade de 4 anos, e funciona das 8 até as 16 horas. O projeto teve início com uma visita até a escola, que ocorreu em 2 dias, nos dias 19 de agosto e 21 de agosto. Durante a visita, nós ouvimos as experiências relatadas pelas professoras sobre esse tema e, em seguida, nós sugerimos o desenvolvimento do projeto para ampliar o conhecimento sobre o tema abordado. O projeto foi proposto para as professoras da instituição e foi realizado em uma semana, do dia 21 de outubro até o dia 25 de outubro, nas turmas de 5 anos. O cronograma da semana seguiu as seguintes etapas. No primeiro dia, no dia 21, nós apresentamos o vídeo Cultura Africana para as crianças. No segundo dia, no dia 22, nós lemos o livro A Menina Bonita do Laço de Fita, da autora Ana Maria Machado. No terceiro dia, no dia 23, nós fizemos o dia da comida africana e, junto com as crianças, nós fizemos a receita de brigadeiro de inhame. No quarto dia, no dia 24, nós fizemos a confecção de instrumentos africanos com materiais recicláveis. E no quinto dia, o último dia do projeto, nós realizamos no pátio da escola as seguintes brincadeiras africanas com as crianças: gato come o rato, terra-mar e dá-H. Eu sou Natália e eu vou falar sobre os resultados. Após a visita e conversa com os professores, demos início ao projeto. No primeiro dia, reunimos as 3 turmas em uma sala grande e passamos para eles um vídeo sobre a cultura africana. Após o término do vídeo, dialogamos um pouquinho com as crianças, e as crianças demonstraram muito interessadas, e algumas delas nos perguntaram onde ficava a África. Prontamente, uma integrante do grupo pegou o globo terrestre e mostrou a localização. As crianças ficaram encantadas com a dinâmica. Foi uma dinâmica muito enriquecedora, tanto para a gente como para as crianças. E os professores nos agradeceram pela proposta e acharam o vídeo muito lúdico e dinâmico. No dia, levamos as crianças até o pátio da escola e fizemos uma roda de leitura. Nessa roda de leitura, enquanto contávamos as histórias, mostramos as imagens. Após o término, perguntamos para as crianças o que elas tinham entendido. Algumas dialogaram conosco, recontando alguns episódios. Outras já pareciam mais dispersas. Após essa etapa, pegamos um papel craft, estendemos no chão, disponibilizamos pincel e tinta e solicitamos que as crianças desenhassem a parte da história que elas mais tinham gostado. Nessa etapa, percebemos que as crianças se debruçaram por completo na atividade. Após o término, levamos o papel craft para secar no mural da escola. No terceiro dia, levamos as crianças até o refeitório, onde tinha uma cozinha. Nesse refeitório, lemos a receita, mostramos os ingredientes e explicamos a origem do inhame para a cultura africana. Depois dessa explicação, fizemos a receita e levamos 10 minutos na geladeira. Depois do tempo, essas crianças degustaram cada um a sua receita. Com isso, perguntamos a eles o que eles tinham achado da receita. A maioria das crianças disseram que tinham gostado e uma nos relatou que o gosto era diferente do que a mãe fazia, mas o resumo também tinha gostado. Para concluir a dinâmica, entregamos a receita para cada aluno fazer com a família.
No quarto dia, levamos as crianças até o pátio da escola em círculo e disponibilizamos alguns materiais, como latas, caixa de leite, papelão, madeira, entre outros. Nessa atividade, relembramos o vídeo em que expunha alguns instrumentos africanos e pedimos para que as crianças tentassem reproduzir esses instrumentos. Essa atividade precisou do nosso auxílio para usar a cola quente, furar a madeira, recortar alguns materiais mais difíceis. Essa atividade ela demandou muito mais da participação dos integrantes do grupo, pela dificuldade no manuseio desses objetos e também pela dificuldade que as próprias crianças tinham em recortar, em utilizar a tesoura. Essa atividade necessitou de 2 dias para ser concluída. No quinto dia, finalizamos os instrumentos musicais africanos. Depois, preparamos as crianças para realizarem as brincadeiras que serão propostas. A primeira brincadeira seria gato come rato. Explicamos as regras e como funcionaria. Após a conclusão dessa atividade, explicamos as regras da próxima, que é terra e mar. Após a conclusão também dessa atividade, explicamos a regra da terceira atividade, que é da Gá. Após esse momento de diversão, perguntamos para as crianças se elas conheciam essas brincadeiras. As crianças nos trouxeram que não conheciam nenhuma delas. Pedimos para que cada criança desenhasse uma folha sulfite disponibilizada por nós, com o auxílio de lápis de cor e lápis grafite, a parte da brincadeira que elas mais tinham gostado, e a brincadeira também que mais tinham gostado. Com o desenho pronto, levamos esses desenhos até o mural de exposição da cultura africana. No final da semana, levamos as crianças para ver esse mural que elas criaram. Analisou-se até aqui que o multiculturismo na escola é muito mais do que apenas a convivência de diferentes grupos. É um compromisso com a inclusão, o respeito e a valorização da diversidade. É uma oportunidade de aprender com outras culturas, desafiar preconceitos e construir pontes de compreensão mútua. Mediante iniciativas como essa, a pré-escola se torna um espaço de aprendizado, reconhecimento e celebração da cultura afrodescendente, conectando a escola com a comunidade e promovendo a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E a pré-escola é um espaço fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ensinar sobre a cultura afrodescendente nessa fase inicial é crucial para o desenvolvimento de crianças tolerantes, empáticas e conscientes da riqueza da diversidade brasileira. Mas a experiência não se limita às paredes da escola. Integrar a comunidade externa é essencial para ampliar o aprendizado e fortalecer laços. Portanto, o trabalho proposto por nós proporcionou uma riquíssima experiência de aprendizagem para os alunos da Escola Antônio Costa e Silva. E será um instrumento norteador para os professores, que poderão utilizá-lo em outras oportunidades. Viva! Viva África!